A partir desse vídeo, a gente entra no capítulo 4 do livro de Programação VBA para o Mercado Financeiro. Nesse capítulo 4, onde a gente vai trabalhar com algoritmos para se encontrar valores mínimos e valores máximos de um conjunto de dados, por exemplo, retornos mínimos, retornos máximos, riscos mínimos, riscos máximos. E também a gente vai começar a introduzir as primeiras manipulações com toda a planilha, não apenas trabalhando com linhas ou colunas, mas como que faz para a gente manipular e extrair dados automaticamente de uma planilha preenchida na forma de matriz. Tá? Então, o primeiro algoritmo que tem aqui no capítulo é o algoritmo do menor valor, que serve também, como vocês vão ver, para se encontrar o maior valor. Se a gente lembrar no Excel, a gente tem exatamente já uma função chamada mínimo e uma função chamada máximo. Então, como que será que a função mínimo, lá quando a gente escreve no Excel, como é que ela funciona internamente no VBA? Ou a função máximo? Tanto o mínimo quanto o máximo são similares. A gente vai ver no final dessa aula aqui. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é a leitura dos dados. Se os dados já estiverem colocados lá na célula, você não precisa desse passo que está aqui. Ou seja, o passo tradicional no VBA seria a gente pedir para o usuário a quantidade de dados que ele quer entrar, a gente salva esses dados na coluna A, por exemplo, tá? Então esse faria a parte da leitura. Se já te derem uma planilha preenchida, essa parte que está aqui não precisa, você já tem ela. Então você já sabe o tamanho N, você pode até colocar um N para pedir quantos dados, mas essa parte de input, de caixinha, para você jogar valores lá, você não precisa. Isso só se utiliza se a planilha estiver vazia. No próximo passo, a gente, por exemplo, assume que o primeiro valor da célula, como eu coloquei aqui na coluna A gente assume erroneamente às vezes, mas a gente inicializa essa variável chamada min, a gente então assume erroneamente que o menor valor é logo o primeiro. Obviamente que pode até ser, mas na maioria dos casos pode não ser. Então a gente inicializa essa variável mínimo como sendo o menor valor de todos. Tá? Então a gente vai assumir, só para iniciar o algoritmo. Depois, para cada i, utilizando, se eu for usar o for, para cada i começando de 1 até a última linha, eu pergunto se cada célula é menor que min. Então, por exemplo, quando i é igual a 1, se a primeira célula é menor do que o menor valor que eu tinha assumido aqui fora, então ele não é o menor valor, então eu troco. Trocou, pergunta o segundo número. O segundo número é menor do que o mínimo? Se ele for menor do que a variável mínima, se ela foi alterada anteriormente, ela não é a menor, troca-se. Então, esse loop vai ficar a todo momento perguntando se a variável nova, se o valor novo de uma variável é menor do que o mínimo, que é a constante que a gente assumiu no primeiro passo e a gente foi trocando nos passos anteriores. Se você não, a partir do momento que não existe mais nenhum valor menor que mínimo, então quando ele sair para fora, o menor valor que saiu do loop, ou seja, a variável que estiver, o valor que estiver na variável min, é o menor valor de todos, tá? E aí você pode plotar tanto após o último dado, como você pode plotar esse valor no message box, tá bom? Então, esse daqui é que é o algoritmo do mínimo. Você, então, repetindo, você inicializa com min, ou seja, dá um valor para ele, pergunta para todos os valores se é menor que o mínimo, quando for você troca, tá legal? Em termos de simulação, vamos simular primeiro aqui no papel alguns dados. Então vamos supor lá que eu tenho os seguintes dados já colocados na planilha, tá? Eu tenho lá o 10, por exemplo, tenho o menos 1, tenho o 5 e tenho o 2. Tá? Então esses são os números que eu quero avaliar, quero que o algoritmo aprenda, que o algoritmo me dê qual desses números é o menor. A gente está vendo aqui qual que é o menor é o menos 1. Então o algoritmo no final tem que imprimir para mim que o menos 1 é o menor valor desse conjunto de dados. Tá? Então seguindo o que a gente tinha lá no nosso slide, a primeira coisa é você, no algoritmo, pedir, depois que você declarou as variáveis, né, pedir para o
computador qual é, ou informar ao computador qual é o menor valor que você quer entrar, ou a quantidade de dados que você quer entrar. Então você vai ter lá, por exemplo, um cint input box. Então aqui eu estou pedindo quantos números serão avaliados pelo computador. Tá? É isso que está fazendo essa parte aqui. Aí eu quero, por exemplo, colocar, inicializar a nossa variável min. Então como que eu faço para inicializar a nossa variável min? A variável min será então o primeiro valor. Então eu venho aqui e vou colocar para ele o primeiro valor. Será o valor da célula que a gente tem. Qual célula? Se eu estou inicializando, se está tudo preenchido na célula da coluna A, por exemplo, eu posso pegar o primeiro valor. Tá? Aí, o que eu faço? Eu entro no for, posso ser for ou do i. Então, se eu usar o for, não inicializo o valor de 1. Então, eu vou colocar aqui, igual a 1 to n. Para n valores, eu vou fazer o quê? Eu vou exatamente testar se cada uma das células da coluna A é menor do que o valor mínimo. Se eu tiver qualquer número menor do que o mínimo, então o mínimo não é o menor valor. Então eu vou colocar para ela aqui, mínimo troca. Pega o atual valor da célula da coluna A. O if foi aberto, então end if. A gente fecha o valor de if. Tá? Fechamos aqui o valor de if. Qual é o próximo passo então? Próximo passo, aumentar para o próximo número. Next. Fez o next, fecha o valor. E aí você pode colocar tanto após o último dado, como você pode colocar ainda em message box. Tá? No slide eu tinha colocado como último dado. Aqui eu vou colocar no message box. Então, message box, mínimo, igual, ezinho, min. Sub. Tá? Teste de mesa. Teste de mesa é bem fácil para esse conjunto de dados. Você vai colocar para ele aqui n. Então vamos fazer um teste de mesa aqui. Vou colocar aqui n. A gente vai colocar. Então n, qual é o nosso n aqui? Tenho 4 números. 1, 2, 3, 4. Então esse é o n. 4. O que mais a gente tem? Tenho o valor mínimo. Quem é o valor mínimo no caso? É o primeiro número que você tem lá, 10. Então aqui vai vir o número 10. Depois, o que a gente mandou ele fazer? Começar com igual a 1. Igual a 1. Então vou selecionar o i aqui. Passo o traço. Bom, quando o i é 1, você está perguntando o quê? Se a célula 1, 1 é menor que min. Quem é a célula 1, 1? Célula 1 é 10. 10 é menor que 10? Não, não é. Então o que ele vai fazer? Ele vai pular e vai vir aqui para o next, tá? Porque 10 não é menor que 10. Next. Então aqui a gente vem no nosso teste de mesa e faz o quê? Faz exatamente 2. Tá? 2. Aí com 2 a gente faz o quê? A gente pergunta se o segundo elemento é menor. Então ele vai voltar para cá e vai perguntar: o segundo elemento é menor que min? Quem é o segundo elemento? É o menos 1. Então, menos 1 é menor do que 10? Sim, menos 1 é menor do que 10. Então, o que a gente manda ele fazer? Apaga o que você tem em min e no lugar joga o atual valor, que é menos 1. Então, aqui vai vir menos 1. Aí você manda ele fazer o quê? Next. Vai voltar para cá. Next é 3. Você está perguntando agora, cells 3, 1, ou seja, a terceira célula da coluna A, quem é a terceira célula da coluna A? É o 5. 5 é menor do que min? Ou seja, você está aqui, ó, 5 é menor que min? Não, 5 não é menor do que menos 1. O que você faz? Não faz nada, ele vai pular. Pula next i. Next i virou 4. 4 é o quarto elemento. 2 é menor do que menos 1? Não, 2 não é menor que menos 1. O que você manda ele fazer? Bom, se não for menor, ele é maior, nada. Você vem para o next i. Next i. 5.
5 é menor do que 4? Não. Então a gente estourou o contador. A gente está no um número após a quantidade de dados que eu tinha. Tá? Se você lembrar aqui, n igual a 4 porque eu tinha 4 dados. Bom, quando saiu fora, o que vai aparecer no message box? Exatamente isso. O message box vai aparecer o valor que tem na memória. Como o min tem menos 1, esse é o valor de min que vai aparecer lá no message box. Tá? Então, você assume erroneamente que o 10 é o primeiro elemento. Ele não é, mas não tem problema, você precisa assumir algum número, algum que existe. E aí ele vai testando todo mundo não com o anterior, ele vai testando todo mundo com a variável min que você tem aqui. Quando algum dos números aqui, se algum dos números tivesse, por exemplo, menos 7 é menor do que o min, que é menos 1, sim, ele apagaria esse e entraria menos 7. Então, é dessa forma que o algoritmo do mínimo funciona no VBA e também é dessa forma que ele é programado lá no VBA. Tá? Vamos simular aqui um pouquinho com o próprio valor com o próprio programa. Vamos fazer um programa aqui então no VBA. Então eu vou abrir nosso VBA aqui, Excel, já com esse mesmo exemplo. Então vocês percebam que nesse mesmo exemplo eu tenho os números 10, menos 1, 5 e 2. Tá? E eu quero encontrar o menor valor deles. Então não pode esquecer de dimensionar as variáveis. Então din, o n, o contador, o nosso valor min. Como eu não sei o tipo de número que o usuário tem na planilha, eu vou colocar como single. Aqui, no caso, eu vou supor que os números já estão digitados lá como já estão mesmo. Né? Então, input box, n. Então, n igual. E aí? Aí a gente vai colocar o primeiro valor. Min é igual a cells 1, 1. For i igual a 1 to n. Se o valor iésimo da célula, da coluna A, é menor que min, então a gente troca. Esse valor está errado, min não é aquele valor menor, e eu vou colocar o número que eu acabei de comparar. Aí, end if, next i, e msg box, mínimo igual ezinho min. Tá? Então, quando a gente roda aqui, então vai rodar, eu vou pedir para ele, vou dizer que tenho 4 números, vou dar OK, olha lá, message box, o valor min é menos 1, que é esse daqui. Tá? Então é dessa forma que funciona o algoritmo do mínimo. Essa parte aqui é que é o núcleo principal do algoritmo. É a comparação que você tem sempre com a variável min. Você pode dizer, puxa, mas eu não gosto de usar o for, como é que ficaria com o do while? Igual. Você coloca, só que aí você tem que mudar a estrutura aqui, ó. I igual a 1, ao invés do for, do while i menor ou igual a n. Aqui continua tudo igual, next não tem, você coloca i igual a i mais 1 e a palavra loop. Tá? Então esse algoritmo seria do mesmo jeito. Ó. Rodei, 4 números, valor menos 1. Então, tanto faz você usar o do while como usar o for. A estrutura principal do algoritmo é essa interna aqui. Tá? Aí você pode dizer, mas e se for o algoritmo do máximo? Bom, o algoritmo do máximo, o que você tem? Se você está, ao invés de procurar o mínimo, está procurando o maior valor do seu conjunto de dados, a única coisa que vai se alterar no algoritmo do máximo é o sinal. Então, ao invés do mínimo ser o menor, você vai comparar sempre números com o maior. Então, você assume erroneamente no algoritmo do máximo que o primeiro elemento é o maior de todos, e aí você compara todos os elementos com esse que você adotou ser o maior. Quando tiver algum elemento que não for, que for sempre maior do que essa variável max, ele vai apagar e vai jogar em cima dele. Então, a única diferença que você tem entre o algoritmo do máximo e o algoritmo do mínimo é o sinal dentro do if. Por isso que essa é a nossa principal estrutura nesse tipo de algoritmo. Tá bom? A gente se vê daqui a pouco.